Na noite desse último sábado, recebemos a triste notícia que o ator Matthew Perry, o Chandler de Friends, nos deixou. Vamos relembrar a história desse ator que fez parte da vida de muita gente. No dia 28 de outubro de 2023, Matthew Perry partiu para um novo plano, uma notícia que nunca desejamos compartilhar. No entanto, Matthew Perry foi muito mais que apenas o personagem de Chandler Bing. Ele foi um indivíduo que enfrentou numerosos desafios pessoais e contribuiu para o cinema e a TV. Agora vamos falar de diversos momentos que marcaram a sua vida e a sua carreira desde o início até o final. Vamos começar com a notícia mais triste desse fim de semana. O corpo de Matthew Perry foi encontrado numa banheira de hidromassagem na casa dele em Los Angeles. Os socorristas receberam o chamado próximo às 16h10 no horário de Los Angeles, nesse último sábado, dia 28. O chamado era para socorrer um homem próximo aos 50 anos que sofreu uma parada cardíaca. Mal sabiam eles que era Matt Perry. Próximo da hidromassagem não tinha nenhum indício de substância ilícita ou sinais de crime. Por isso, as investigações consideram a possibilidade da causa da morte ser afogamento. A morte de Matthew Perry foi confirmada num comunicado oficial publicado pela emissora NBC, a rede de TV que exibiu Friends originalmente por 10 anos. E o curioso é que a última foto postada pelo próprio Matthew Perry foi há uma semana atrás, no dia 23 de outubro, onde ele estava em uma piscina. Para quem não sabe, ano passado, Matthew Perry lançou uma autobiografia chamada Friends, Lovers and That Big Terrible Thing, algo como Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. Nesse livro, ele conta sobre experiências dele na série Friends, mas também como aqueles anos foram de muita luta contra a dependência química. O próprio Matthew contou que a motivação dele para escrever o livro era muito mais do que contar memórias. Ele sentia que os depoimentos de tudo que ele passou poderiam ajudar pessoas a fugir da dependência das drogas. E essa era a motivação dele para escrever o livro e ainda mais, a motivação dele para lutar e ficar bem. Para vocês entenderem melhor, nesse livro ele conta que durante a sétima temporada de Friends, ele tomava em torno de 55 comprimidos desse analgésico. Ele não ficava sem esse remédio desde que sofreu um acidente de jet ski em 1997. Aí ele mentia para os médicos darem mais receitas desse remédio e ele usar o tempo todo. Além disso, ele teve problemas com álcool. Chegou ao ponto de passar metade da vida dele em tratamentos e clínicas de reabilitação para se livrar de todas as substâncias. Por isso, ele tentou ressignificar tudo e batalhou por anos para ficar bem, inspirar outras pessoas para que não caiam nessa furada. Um fato bem triste que aconteceu quando ele ainda estava em Friends é que Matthew estava internado na reabilitação quando ele precisou gravar o episódio em que Chandler se casa com a Mônica. Então ele saiu da clínica e ficou o tempo todo acompanhado por um enfermeiro. Depois da gravação, ele voltou para a clínica e continuou o tratamento. Sem dúvida, foi um esforço muito grande e um compromisso de anos com o trabalho e com a própria saúde dele. Por conta de décadas de dependência, a saúde de Matthew Perry era extremamente delicada. Em 2018, ele chegou a ter várias complicações médicas, como pneumonia e até um rompimento do colo. Ele chegou a ficar 2 semanas em coma, fez 14 cirurgias no estômago nessa época. Em 2018, os médicos chegaram a dizer que Matthew Perry tinha só 2% de chance de sobreviver. No entanto, para além de todos os desafios de saúde, Matthew Perry conseguiu um legado significativo. Ele nasceu no dia 19 de agosto de 1969 na cidade de Williamstown, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Matthew era filho de um ator e uma jornalista. Os pais dele se separaram quando ele ainda era uma criança. Nessa época, ele se mudou com a mãe para o Canadá. Como ainda, como ainda era muito jovem e ainda tinha aptidão para o esporte, ele foi um jogador de tênis e até participou de campeonatos nacionais. O interesse pela atuação veio só depois, quando ele era adolescente e se mudou para Los Angeles com o pai. Aí veio a carreira de ator. O primeiro trabalho dele foi em uma série de TV no ano de 1979. Daí para frente, a carreira foi caminhando e veio o primeiro filme em 1988. Depois vieram mais séries de TV como Boys Will Be Boys
onde ele estava no elenco fixo, e participações em grandes séries como Barrados no Baile. No total, foram mais de 35 participações em séries, programas de TV e 20 filmes na carreira de Matthew Até Perry. Que em 1994 veio o convite que ia mudar para sempre a carreira dele, Friends. Dessa vez, Matthew não estava só no elenco fixo, mas também seria um dos 6 protagonistas da série. Friends estreou em 22 de setembro de 1994. Foram 10 temporadas, 236 episódios, dos quais Matthew só não apareceu em 2. A série chegou a ser o programa de maior sucesso de todos os tempos na época em que estava sendo exibido. Chandler era um personagem muito carismático e um dos favoritos dos fãs por causa do seu sarcasmo, bom humor e time cômico que Matthew Perry tinha, inclusive fora da atuação. Não foi à toa que esse personagem que Matthew Perry chegou a ser indicado ao Emmy de melhor ator em série de comédia em 2002, por causa de Chandler. Ele também ganhou o prêmio de ator favorito em série de comédia em 2004 e junto com o elenco de toda a série, de melhor elenco de série de comédia em 95, além de vários outros prêmios e indicações importantes todos os anos em que Friends esteve no ar. Depois de Friends, Matthew Perry continuou trabalhando. Ele participou de outros filmes e séries como Meu Vizinho Mafioso 1 e 2, Gone On e participou dos Simpsons. O último papel grande dele nas telas foi em 2017 na série The Kennedys, onde ele interpretou o Ted, irmão do senador John Kennedy. Em 2021, em meio à pandemia, veio um grande presente para os fãs, o especial Friends. Este encontro emocionou muita gente e trouxe aquela nostalgia depois de 17 anos do fim da série. E depois dessa notícia triste do último sábado, o perfil oficial de Friends postou assim, abre aspas, ficamos arrasados ao saber do falecimento de Matthew Perry. Ele foi um verdadeiro presente para todos nós. Nosso coração está com sua família, entes queridos e todos os seus fãs. Fecha aspas. Sem dúvida, pessoal, se existe uma série que assistimos repetidamente para nos sentirmos felizes, é sim Friends. E grande parte disso se deve a ele, ao trabalho de Matthew Perry e ao personagem que ele deu vida, o Chandler. Portanto, queremos expressar a nossa eterna gratidão pelos momentos alegres e as risadas que ele nos proporcionou e ainda continuará a proporcionar. Sem dúvida, seu legado ficará para sempre.